Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudo aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita. Nós estamos falando do tema Escolha das Provas, essa é uma continuação desse tema, e a gente continua hoje a partir da pergunta número 266, que diz assim: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E a resposta: pode parecer-vos a vós, ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Sob a influência de ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara estes gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado em prever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa o seu estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que tenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar a estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que espera a glória de lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Nessa parte, então, é uma pergunta bastante até lógica e óbvia, né? Já que é dado ao espírito fazer a escolha das provas pelas quais ele deve passar na próxima encarnação, no momento da programação cá, e a gente também já disse que essa capacidade de participação na programação ou nos adventos, naquilo que vai ser a próxima existência, está proporcional ao grau de sabedoria que o espírito vai alcançando também, né? Como a gente disse, o espírito mais simples, mais no início de progressão dentro da escala nominal, ele tem menos capacidade de ajudar no planejamento, já que, tal como uma criança, ele não consegue decidir muitas coisas, não fica à mercê ou do auxílio de espíritos que fazem uma tutoria no sentido de ajudá-lo no seu processo de desenvolvimento, mas à medida que ele vai avançando, ele começa a participar cada vez mais do que vai ser a sua próxima existência. Então, olhando do ponto de vista material, olhando do lado da Terra, aqui desse ângulo de visão, a gente poderia pensar que só um louco para escolher uma vida difícil, uma vida com problemas, uma vida com dificuldades, né? Já que se a gente pudesse escolher, voltar atrás e falar: meu Deus do céu, o que eu fiz para escolher esse caminho, né? Às vezes a gente se pergunta se não poderia ter sido um pouquinho mais fácil, talvez um pouquinho menos de peso. E, na realidade, a questão e a resposta do Livro dos Espíritos vem no sentido de que, uma vez desencarnado e com a posse de um olhar mais alongado, o espírito tem outra condição de enxergar. E pensando sobre isso, eu estava fazendo uma comparação. É como se a gente pudesse fazer a seguinte análise. Alguém comeria menos uma comida muito gostosa, muito agradável, né? Se ela é todo prazer, se você comendo é muito gostoso aquela comida, por que você comer menos ou não comer muito, comer bastante? A
tentativa seria, vou comer bastante, né? O que faz com que a gente coma menos? Porque a gente sabe que eventualmente isso pode dar um problema para a gente. Ele vai ter dor de estômago, vai passar mal, vai vomitar, vai passar apertado depois. Então o que faz com que você se antecipe, coma mais regularmente ou aquela quantia que é necessária é a satisfação da fome, embora o prazer seja muito de estar degustando aquela comida muito boa, muito maravilhosa, né? Mas você sabe que não adianta você extrapolar, você exagerar no consumo daquela alimentação, porque isso vai te trazer consequências. Quando você começa a perceber consequências dos teus atos, você começa a regular um pouco mais aquilo que você pode comer, aquilo que você não pode comer, a quantidade que você deve comer, o que você não deve comer, o quanto beber ou quanto não beber ou não beber nada. Tudo isso vem numa consequência das atitudes geradas no passado, no que você já aprendeu. Se você passou mal uma vez, na segunda vez é muito mais fácil de você começar a limitar ou não comer tanto, porque você sabe que pode passar mal. Então você vai aprendendo. Esse é similar ao aprendimento do espírito na espiritualidade. Na medida em que ele sabe as provas pelas quais ele precisa passar para conseguir a sua evolução, fica muito mais claro, muito mais lógico que ele entenda que não adianta só trazer provas que sejam bastante fáceis de serem vencidas ou coisas que estejam muito mais ligadas aos gozos humanos, aos gozos que a matéria nos proporciona, a ter uma vida muito mais facilitada, muito mais agradável, porque no final das contas isso não vai trazer benefício no longo prazo. E que às vezes, já que eu estou devendo mesmo, já que eu tenho dificuldades, é melhor eu fazer logo essa prova, eu preciso passar logo por essa dificuldade, porque assim eu me livro desse aprendizado. É como você enfrentar uma prova de matemática difícil, sabendo que se você não fizer a prova, você não vai passar de ano. E se você não passar de ano, você vai repetir, vai ter que fazer toda aquela matéria novamente, ou com qualquer outra matéria que você tenha dificuldade. Então, às vezes, nesse planejamento na espiritualidade, a gente assume e prefere enfrentar determinadas provas nessa certeza de que, tratando desses assuntos que às vezes não são muito facilitados, que são mais difíceis, a gente vai ter um aprendizado, um ganho maior. Então, por isso que o espírito desencarnado não escolhe só provas fáceis, ou não vai escolher simplesmente aquilo que é mais tranquilo de ser feito, porque ele sabe que ganho nenhum alcançará. E em não alcançando ganho nenhum, provoca vidas subsequentes sempre com a mesma temática, sempre com a mesma dificuldade. É como se você ficasse repetindo de ano e tem que fazer todos os anos a mesma matéria da qual você está com dificuldade de passar. É melhor você se dedicar um pouco mais, estudar um pouco mais, passar no exame final e não precisar voltar. Acho que é a melhor analogia, a melhor metáfora que a gente consegue fazer para poder entender qual que é o olhar do espírito desencarnado quando a gente está falando de escolha das provas para a próxima existência. E ele continua assim: após cada existência, veem o passo que deram e compreendem que ainda lhes falta impureza para atingirem aquela meta. Daí o de se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto, mais rápido. Não há, pois, motivo de espanto no fato de que o espírito não preferir uma existência mais suave. Não lhe é possível, em estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhes assegurem o bem-estar, senão desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista um futuro melhor? É simples, né? Quem em sã consciência faria, por exemplo, uma faculdade junto, trabalhando com família, quer dizer, com todas as dificuldades que isso dá, se não fosse almejando alguma coisa muito mais interessante, muito mais proveitosa no futuro? O custo-benefício deve compensar. Então a gente, almejando um benefício, se empenha naquele custo necessário, que é o da dedicação que você precisa para passar por determinadas situações. O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor à ciência ou por seu próprio interesse,
Que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem? Aqui, se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos, não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ou seja, é o empenho, é o desgaste, é aquela prova que é dificultosa, que exige muitas vezes fisicamente, exige mentalmente, que faz com que a gente tenha uma certa dedicação, que a sã consciência, se a gente fosse escolher só pelos gostos humanos, a gente evitaria fazer, né? Para que eu vou fazer faculdade? Eu vou me desgastar, ficar estudando, tendo que aprender um monte de coisa, passar por prova, gastar dinheiro, fazer um investimento. Só me justifica fazer todo esse esforço se eu estiver almejando um benefício futuro. É assim também com a vida espiritual. Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam um ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laborosa desde que o conduza a uma felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. A gente precisa lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito, foi redigido, primeira edição em 1853, então toda a temática daqui era apropriada para as pessoas daquela época, que estavam lendo esses escritos na época em que eles foram publicados. Então muitas coisas às vezes chamam a atenção, porque tocam num período da humanidade ainda, uma história cultural da humanidade, que remete às vezes às grandes viagens de descobridores, em alcançar terras que não foram descobertas ainda, o que é muito pouco provável nos dias de hoje. Quase todo o planeta está descoberto. Poucas áreas pode-se dizer que são inabitadas ou desconhecidas, Mesmo a Antártica e a Groenlândia são conhecidos em determinada proporção, quer dizer, não existem mais essas questões. A questão, então, está muito culturalmente na época em que estava colocado aqui. Quando ele disse que a criança que, se fosse por gosto, escolheria ser pasteleiro ou doceiro, ele está remetendo a criança pelo gosto de doce e situações dessa questão. Hoje, fatalmente, as crianças não escolheriam mais isso, mesmo gostando muito de doces, e provavelmente elas escolheriam ser ricas para poder ter dinheiro para comprar todos os doces possíveis e não ter que fazer os doces para comê-los, Era só comprar. Então, é preciso que a gente entenda essas adaptações históricas do texto e coloque, traga para os dias de hoje para fazer uma interpretação. Como ele continua aqui ainda nessa questão. O viajante que atravessa profundo vale assombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Hoje, bota GPS, segue a vida aqui, você não precisa seguir pelo nevoeiro, você não precisa temer nenhum espaço, porque você consegue caminhar de uma maneira muito mais fácil. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorrer o caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá que transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingir. O espírito encarnado é qual ao viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Então essa questão do ponto de vista em que se estabelece o espírito no momento da programação kármica. Olhando do ponto de vista da espiritualidade, ele tem uma visão muito mais completa e muito mais longa da montanha, porque ele encara a vida terrena como sendo uma das vidas pelas quais se passa
e tem uma dimensão mais apropriada do tempo que leva essa vida. Para a gente, ainda é muito difícil a gente aceitar que a vida humana é apenas um lapso, é apenas um pouco de tempo, né? Esse pouco de tempo para a gente demora pra caramba, né? Passar por 80 anos, pô, é um tempão, não é tão pouco tempo assim, né? Mas do ponto de vista da espiritualidade, olhando depois de desencarnado, você enxerga uma vida como sendo uma só das vidas das quais você passou e das quais você passará. Então, proporcionalmente, esse tempo da encarnação tem menos importância. Daí então que o espírito escolher muitas vezes ter uma vida mais complicada, mas visando almejar um ganho futuro para as próximas existências e se liberar de certos aprendizados que ele precisa alcançar para estar muito mais próximo de uma felicidade muito mais duradoura, né? Uma vez aprendido, uma vez passado por essas dificuldades, o espírito começa a se colocar, né, pela sabedoria que adquire, em níveis de muito menor sofrimento e muito mais proximidade da verdadeira felicidade, e não daquela felicidade enganosa, que é aquela que a gente ainda tem aqui na Terra, que é a felicidade de ser rico, de ser bem posicionado, ou de ser orgulhoso porque se alcançou um determinado estado. O espírito, quanto mais evolui, ele começa a vislumbrar essa felicidade perene, que é muito menos limitada às questões que podem ser retiradas a qualquer momento, né? Como a gente sempre comenta, o Evangelho é rico em situações desse tipo, né? Um homem rico não pode se dizer que ele será rico a vida inteira, ele depende de como Deus fará com a sua própria fortuna. Os reveses acontecem, ele pode virar pobre do dia para a noite, né? Então não é dele aquela fortuna, ele é um usufrutário daquela fortuna e temporariamente ele está de posse daquilo, e aquilo não é seu. Então a felicidade almejada pelo Espírito é uma felicidade que ninguém tira, é uma felicidade alcançada pela sabedoria alcançada e pelo olhar para as coisas que lhe dão uma segurança muito maior de estar no caminho certo, de estar mais próximos da verdadeira evolução, de errar muito menos, na medida em que, quanto mais sabedoria ele alcança, melhor projeções ele consegue fazer e melhor ele consegue planejar a sua vida, montando estratégias para poder evoluir muito mais rapidamente e, por causa disso, sofrendo muito mais as vicissitudes da vida material que a gente passa. Pergunta número 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Quer dizer, a gente pode aqui, enquanto encarnado, aqui estar escolhendo as provas? E aí a resposta: o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anima. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de um modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria e que lhe serve de habitação. Traduzindo um pouquinho. Espíritos somos todos, encarnados ou desencarnados, né? A gente costuma dar o nome de alma para o espírito encarnado e espírito quando está desencarnado, mas continuamos sendo espíritos. Então as nossas intenções, os nossos gostos, os nossos desejos continuam presentes em nós. O que acontece é que na vida encarnada nós temos uma limitação da nossa história. A gente não consegue alcançar, pelo menos não normalmente, que não seja pela mediunidade, a gente não consegue alcançar o que foi nas vidas passadas, qual a nossa história. A gente consegue saber aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja, para que lado a gente deseja ir. A gente consegue já vislumbrar alguns ganhos que a gente alcançou nessa trajetória até aqui. Mas continuamos sendo o mesmo espírito. Quando desencarnamos, continuamos sendo a mesma pessoa, não mudamos a nossa consciência. Então é natural que, se durante uma existência nós nos animamos com um determinado tema, com um determinado assunto, por exemplo, suponha que você, numa existência, por proximidade, comece a gostar muito de música e comece a projetar, puxa, nessa vida não vai dar, mas na próxima vida eu gostaria de ser músico, porque esse assunto me interessa. E você vai trabalhando nessas questões e continua confirmando aquele desejo.
Isso pode sugerir para a espiritualidade, em tempo de preparação da próxima encarnação, uma vida mais próxima ligada à música. Se é que você já não tem, e aquela simpatia que existe nesse momento é porque você já possuía um pré-conhecimento. Pode acontecer também, né? Mas, então, decisões da vida encarnada podem afetar o planejamento kármico da próxima, na medida em que você tomar consciência disso. Lógico, como diz o texto, na medida em que você desencarna e passa a ter uma visão muito mais ampla do conjunto, e não só a limitação daquela existência pela qual você passou, pode ser que as suas ideias se modifiquem profundamente, como nessa situação. Se você já, em algum momento, adquiriu o conhecimento da música, a sua simpatia pela música na existência presente se dá por aquela aproximação que você já tem de vidas anteriores, de um pré-conhecimento, quando você desencarna, você fala, é lógico que eu gostaria de ser músico, porque eu já fui músico várias vezes, eu gosto muito de música. Então, se eu puder aliar, mas nessa existência eu precisei passar afastado da música, porque, por exemplo, eu usei mal os meus conhecimentos de música. Então, tem interferência, pode, na vida presente, mesmo encarnado, já começar a projetar alguma coisa para uma existência futura, mas a consciência do desencarnado amplia e, por causa disso, a determinação do que irá vir nas próximas existências está muito desse planejamento pós-vida, ou seja, na espiritualidade, enquanto espírito errante, não encarnado, a gente tem uma visão muito mais ampla e pode então fazer um planejamento melhor. E tem a da pergunta 267. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. O que a gente deseja com as grandezas é porque a gente quer ter o gozo da grandeza. Seja a grandeza por ter capital suficiente, ter riqueza suficiente para poder usufruir dessa riqueza, dali então querer ser grande, ou porque o nosso orgulho de querer ser grande por mandar muita gente, por ser poderoso, por poder se sobrepor às outras pessoas. Então esses sentimentos são normais da vida material, da vida terrena. Se o espírito ainda está numa escala de evolução que não consegue enxergar ainda o quanto isso é nocivo, provavelmente ele continue a pensar assim mesmo depois de desencarnar e tenha que aprender a duras provas, tanto no processo depois do desencarne, quanto nas próximas existências. Como já falei algumas vezes, o que nos move sempre nas nossas escolhas, nas nossas decisões, é o desejo da felicidade. A gente sempre quer estar bem, a gente quer ser feliz, né? O que muda é o foco da nossa felicidade. Enquanto mais infantis espiritualmente, a gente acha que a felicidade está na riqueza. Se eu for poderoso, eu vou ser feliz. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu não precisar trabalhar tanto, eu vou ser feliz. Se eu não precisar me submeter às outras pessoas, aí então eu serei feliz. Mas são focos que servem para a gente exercitar determinados papéis e descobrir que o foco não era bem ali. Então, através do livre-arbítrio, a gente vai escolhendo caminhos diferentes, testando esses caminhos e descobrindo que não é bem isso que eu queria, né? Eu acho que é uma outra coisa que eu queria. Então, a gente vai testando até começar a reconhecer que aquilo que traz a verdadeira felicidade é aquilo que já está nas orientações espirituais. Os grandes livros religiosos, os grandes livros da humanidade que orientam como a gente deveria seguir, já dão essa direção. O que faz é que a gente, como crianças mimadas, a gente não quer seguir esses caminhos porque achar que esses caminhos são muito difíceis, são muito duros e que não são muito agradáveis. Não é isso que é a felicidade. Mas quando a gente começa a caminhar e melhorar, a gente começa a perceber, como já citei várias vezes, Francisco de Assis, embora a vida tremendamente dura que ele teve, era uma das pessoas mais felizes que eu já pude olhar em qualquer relato que você vê, dado o seu nível de felicidade que tinha em poder ajudar as pessoas, em poder cuidar dos animais, em poder viver, em estar aqui vivendo num planeta com muitas dificuldades, numa época com piores dificuldades ainda, e ainda assim se sentindo muito feliz em tudo aquilo que fazia. Isso demonstra a grandeza do espírito e demonstra como ele já consegue reconhecer em outros valores a verdadeira felicidade.
que faz esse alinhamento que é necessário para que a gente possa ir evoluindo espiritualmente e alcançar patamares mais elevados e, por causa disso, mais próximos da felicidade, como assim ele alcançava. Pergunta número 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Você, puxa vida, tem que passar tudo isso? A resposta é sim, mas que não são como os entendais, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, a questão é de que maneira que você encontra a felicidade. Voltando a citar Francisco de Assis. Francisco de Assis encontrava a felicidade no auxílio às outras pessoas. Enquanto mais ele se dedicava às outras pessoas, quanto mais ele conseguia ajudar, esclarecer as pessoas, fazer com que as pessoas reconhecessem esse estado de vida espiritual, mais ele enchia de prazer. Então muda a maneira das quais a gente extrai a felicidade. Um espírito mais elevado, ele escolhe passar por determinadas limitações, mas porque ele encontra nessas limitações, nesse trabalho, satisfação. Também é notório, público notório, que Bezerra de Menezes, alcançado um dado estágio de evolução, foi escalado, vamos dizer assim, ou recebeu uma promoção, de maneira que ele não precisaria mais estar próximos dos viventes aqui no planeta Terra. Porque ele já tinha alcançado o certo nível de evolução, que ele estava sendo direcionado para outros trabalhos, outras atividades. O apego dele em relação a ajudar as pessoas era tão grande que ele suplicou por ficar ainda mais próximo de nós aqui no planeta, para que ele pudesse, através do auxílio constante, através da mediunidade, através dos trabalhos de cura, ajudar as pessoas que estão aqui. Porque isso era a sua busca da felicidade e aquilo lhe trazia satisfação. Então a gente começa a perceber que essa mudança de valores, como é que isso se dá à medida em que a gente vai alcançando um certo nível de evolução. Isso é que mostra por que existem o auxílio espiritual, por que amigos nossos espirituais auxiliam nas casas espíritas, por exemplo, nos trabalhos de cura, nos trabalhos de fluidoterapia, nas mensagens que são passadas, que são muito esclarecedoras, quando são esclarecedoras. Lógico, a mediunidade, a comunicabilidade estabelecida com a espiritualidade, ela é feita para a evolução dos dois mundos. Então, às vezes, a comunicação vem de lá para cá, porque aquele espírito que está do outro lado precisa se manifestar para poder também se liberar e continuar evoluindo. Mas, às vezes, são espíritos mais elevados e superiores que passam a mensagem no sentido de auxiliar aqueles que estão encarnados, dando um certo testemunho para que a gente se alerte de certas situações e possa modificar os nossos comportamentos por não passar nas provações, nas dificuldades que eles passaram, que reconhecem agora. É como se, sabendo na grande uma boa notícia, você quisesse contar essa boa notícia para todo mundo, para que as pessoas não precisassem passar pelas mesmas provas pela que você passou. Esse capítulo é mais extenso, a gente tem mais coisas para tratar ainda, e a gente então retorna na próxima sessão. Então nós estamos tratando, só para dar um fechamentozinho, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, da Vida Espírita, Escolha das Provas. Então até a próxima!